Olá, você está com a gente em mais um Conexão Futura, aqui pelo seu canal Futura. Hoje nós comemoramos o 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, uma das datas mais importantes do nosso calendário cívico, mas pouca gente sabe como de fato se desenrolou esse episódio da nossa história e quais foram as suas reais implicações políticas, econômicas e também sociais. Dom Pedro I, que era português de nascimento e príncipe regente do Brasil, recusou-se a cumprir o desejo do seu pai, Dom João VI, de retornar a Portugal. Nesse caso, o Brasil retornaria à condição de colônia. O que a gente aprende nas aulas de história na escola é que Dom Pedro I deu então o grito do Ipiranga, decretou a independência do Brasil e foi coroado imperador em dezembro de 1822. Um ano antes, Dom João VI decidiu retornar a Portugal na esperança de que voltaria a ser rei. Mas não foi o que aconteceu. Portugal, sabendo que não conseguiria reverter essa situação, reconheceu a independência do Brasil, mas exigiu e recebeu uma indenização de 2 milhões de libras, ou seja, mais de 1 bilhão de reais na cotação de hoje. Apesar de independente, o Brasil manteve fortes laços com Portugal e recebeu ao longo da história seguidas levas de imigrantes portugueses. A independência do Brasil é tema, então, da nossa conversa de hoje. Para isso, nós convidamos 3 historiadores. Aqui no estúdio estão comigo João Paulo Pimenta, que é professor da Universidade de São Paulo, a USP, e Oswaldo Muntial, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Nós vamos conversar também daqui a pouquinho, direto de Salvador, com Eduardo Borges, da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Muito bem-vindos ao Conexão Futura, nesse feriado importante para a nossa história. Eu quero começar com uma provocação já, João. A gente fala a respeito de independência ou a gente poderia dizer que foi mais uma separação política entre a colônia e a metrópole, Portugal? Foram as duas coisas. Uma separação política entre Portugal e Brasil, mas com impactos enormes na história do Brasil, inclusive naquilo que é o Brasil hoje em dia. É muito costume, né, o brasileiro, na sua... É tradição entre o brasileiro depreciar a própria história, né? Então a gente costuma dizer que nada de muito importante aconteceu com a independência do Brasil, né? Que ela foi muito menos intensa, foi muito menos revolucionária do que outros processos de independência, quando na verdade ela criou uma nação que não existia, a nação brasileira, criou um Estado nacional que não existia, o Estado brasileiro, com a sua Constituição, com seus códigos legais, com a sua territorialidade, a sua jurisdição, com o seu sistema representativo e suas instituições representativas. Quer dizer, o impacto da independência foi enorme, nós sentimos até hoje esse impacto. De fato que quando o brasileiro diz que nós não somos independentes de fato, ele está exagerando tremendamente e está distorcendo a história, viu? Oswaldo, que contexto mundial também existiu na época que ajudou a pressionar essa aceitação da independência por parte de Portugal? Como disse o João muito bem, é muito bom ratificar essa história já tão convencionalmente aceita, assim, pelo senso comum, de que o Brasil é uma independência, mas nem tanto. Não, é independente sim, e o clima, como você muito bem colocou, a atmosfera no quadro internacional era uma atmosfera de ruptura com o status colonial, né? Então, com o estatuto da colonização. Então, se romper com o antigo regime, o romper com as estruturas de poder mais arraigadas, tradicionais, com a tradição monárquica, isso de alguma maneira impulsionou, não obstante o fato do Brasil faz sua independência se tornar um império, mas assim, a ele dista das suas, pelo menos aparentemente dos seus vizinhos, porém é inegável a marca que o mundo vivia naquele mundo, né? Um mundo bem menor do que hoje, mas ainda assim uma atmosfera de mudanças, de transformações, que talvez, como o João colocou muito bem, não são tão perceptíveis para quem está ali, né? Porque na história nós temos uma sensação, às vezes, de aceleração do tempo, como se o tempo
histórico nos momentos... Fosse uma linha reta mesmo, e fosse mais rápido, não é? Dar a sensação nos momentos de revolução ou de mudança, de independência, que a história anda mais rápido. Mas os processos são muito mais complexos, exatamente. Né? Eduardo, bem-vindo ao Conexão Futura. Dentro do que o João falou, o Oswaldo também comentou, a gente acaba tendo uma noção mais superficial, justamente porque o próprio currículo na escola dá essa noção, a gente não discute exatamente o processo histórico que culminou na independência? Sem dúvida. Antes de mais nada, bom dia a todos, bom dia aos professores. O professor João Paulo aí, que é uma grande referência para todos nós que estudamos a independência, principalmente do ponto de vista da sua historiografia. Mas eu concordo com os colegas e o que eu vejo, principalmente em relação a essa questão do livro didático, do trabalho que é feito na escola, há sim uma tentativa de síntese, de explicação da independência que perde justamente a complexidade. Claro que a gente tem que ter consciência de que ao trabalhar com estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, o grau de complexidade na explicação dos acontecimentos históricos tem que ser melhor trabalhado, minimizado, mas não do ponto de vista de uma redução, porque acaba perdendo essa complexidade que é extremamente necessária para entender os processos de maneira mais ampla. Então, eu, particularmente, tenho até dificuldade de utilizar o termo processo. Eu não gosto muito de utilizar o termo processo para explicar a independência, porque fica difícil você, inclusive, datar quando esse suposto processo começa. Fica parecendo que é uma coisa que já está fadada a acontecer, mas, de maneira geral, eu concordo com os colegas, principalmente da importância da independência. Ela sempre foi muito minimizada, esse olhar que o brasileiro tem realmente sobre a sua própria história de uma maneira extremamente crítica, ela passa criando um ambiente hostil à própria maneira de se lidar com a história, à própria disciplina história. Portanto, eu concordo sim com os colegas que, sem dúvida, nesse caso específico, a escola precisa tratar melhor esse tema. João, inclusive em relação à própria data, né? A data 7 de setembro, por que ela é a data oficial? Sim. O 7 de setembro, como tantas e tantas datas importantes para nós, historiadores, e para aqueles que estudam história, são um marco indicativo, né? A história nunca se reduz a um dia, a um mês, a um ano, acontecimento. De maneira nenhuma. Ela sempre se esparrama, né, em continuidades, em rupturas, em momentos de maior, de menor intensidade de transformação. O 7 de setembro é uma data, entre aspas, inventada, né? Não que nada tenha acontecido, mas aconteceu muito menos do que muita gente acredita. Nesse 7 de setembro, uma data inventada como uma referência do centro-sul do país, né? Uma referência de uma história muito do ponto de vista de São Paulo, né? Que tem a ver então com o desenvolvimento de São Paulo, do conjunto do Brasil no século XX. No século XIX, São Paulo é uma região menor do reino. A independência não tem o seu centro decisório em São Paulo, né? O Rio de Janeiro é a capital do Brasil, é a sede da corte e é o principal centro de articulação dos interesses políticos que levam à independência. Mas a independência, ela não se reduz a São Paulo como região periférica, ao Rio de Janeiro como região central, mas ela tem episódios, ela tem momentos, ela tem contextos muito importantes na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, no Grão-Pará, Maranhão. E essa história, então, ela não se reduz a um marco que esteja, esse marco, muito colado a uma realidade regional. É muito importante que essa história esteja sempre meio em mais outras contextualizada. Partes, porque ela ocorre de maneira diferente em outras partes. Inclusive, né? Oswaldo, o próprio sistema colonial na América Latina estava em xeque, né? Você também tinha movimentos anteriores, como da própria Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que estavam pressionando isso. Era um movimento mais geral aqui do continente. Porque, como disse muito bem o João Paulo, o problema o João tocou no ponto central, o problema do fato isolado. O fato isolado, e nós, quando estamos com nossos alunos e tal, dá aquela sensação, o estudante às vezes se prende muito àquele acontecimento. E nós que estudamos vários autores, né, da historiografia, não só brasileira, mas historiografia europeia, norte-americana, sabemos que esse fato está ligado a outros, que conecta a outros, e etc, etc. Então, assim, a sua questão é muito interessante, porque dá uma dimensão também popular ao 7 de setembro. Quer dizer, ele emerge num contexto de crise política, de crise social, que não tem, assim, digamos,
uma visibilidade, não passava na internet, não tinha Facebook e tal, as pessoas não tinham acesso, né? A velocidade da informação também Exatamente, era outra, né, das organizações. As lideranças na Conjuração Baiana não passavam WhatsApp, né? mas, de qualquer maneira, você tinha a Conjura dos Alfaiates, a Revolução de Pernambuco, talvez a Revolução ficou um pouco forte, mas, enfim, o movimento de Pernambuco, o próprio movimento em Minas, né? A Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que é muito pouco estudada, foi estudada, mas ainda merece mais atenção. Um evento muito importante que foi a Confederação do Equador, para pensar o Nordeste. Isso que o João colocou é fundamental. A nossa visão historiográfica, muitas vezes, ela está muito autorreferida ao Centro-Sul. O que os nossos colegas do Nordeste pensam do resto do país? Isso é uma questão fundamental quando a gente fala de história. Exatamente, Eduardo. Essa questão dá para ir na sua direção, complementando também que a Bahia já estava nesse movimento de tentativa de ruptura com a coroa e teve também a participação das mulheres, né? Eu queria que você voltasse a essa questão. Sem dúvida. Em relação a essa participação regional, no caso da Bahia é um destaque muito grande, né? Tanto que a gente aqui trabalha nessa perspectiva, aí o João falou em relação ao 7 de setembro, nós temos o nosso 2 de julho, né? Que também é, do ponto de vista dos baianos, assim, é uma espécie de data máxima. Essa é a data marca. Essa é a nossa data máxima, se é que podemos ter o direito de escolher uma data máxima, né? Não estamos aqui para questionar datas paulistas ou cariocas ou baianas, claro. Mas, de certa forma, o 2 de julho, sem dúvida, fala muito a realidade baiana. A própria historiografia baiana tem trabalhado muito em torno dessa discussão, em torno da questão da figura do 2 de julho. Não o 2 de julho em si, mas o próprio movimento, a guerra de independência do Brasil na Bahia, que é o que normalmente como se refere ao movimento que culmina com o 2 de julho. Então, essa historiografia baiana tem trabalhado nessa perspectiva, né, de tentar colocar o movimento que aconteceu aqui na Bahia, em 23, que combina com o 2 de julho de 23, nessa perspectiva mais ampla de tentar entender o movimento de independência do Brasil de maneira mais ampliada, incorporando novos territórios, saindo dessa centralidade aí do Rio e de São Paulo. As mulheres, então, têm essa contribuição, né? Maria Quitéria. Isso, né? Ou seja, acabamos participando diretamente aí para trazer algumas mulheres com uma participação muito direta, no caso da Joana Angélica, por exemplo, né, que é a abadesa Joana Angélica, que foi morta durante o movimento, a própria Maria Quitéria, que já é uma personagem mais nacionalmente conhecida até do que a própria Joana Angélica, e no caso nosso aqui, nós temos algumas figuras, por exemplo, que de certa forma é desconhecida da historiografia brasileira, que é a Maria Filipa, né, que é uma negra, que participou também do movimento na ilha de Itaparica. Não há uma imagem dela, a documentação em torno dessa figura é escassa e praticamente não existe, é muito mais voltada àquela coisa da história oral, de uma memória popular sobre a figura da Maria Filipa, mas conta-se de que ela tinha tido uma participação muito decisiva, porque ela e um grupo de mulheres da ilha de Itaparica teriam seduzido os soldados portugueses e depois de ter dado neles uma surra de cansanção, que é uma planta, né, que provoca uma coceira enorme e queimaduras no corpo, e que ajudou, inclusive, depois a queimar uma série de embarcações portuguesas. A Maria Filipa ganhou essa dimensão aqui e está sempre sendo homenageada no nosso 2 de julho. Certo. Falando ainda de contexto internacional, você tem a publicação recente de um livro, né, João Paulo? A Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americana, onde você faz a análise de 1808 até 1822, onde culmina a independência. Eu vou mostrar a capa do livro e quero que você conte rapidamente a sinopse. Claro. É um componente dessa série de lugares comuns envolvendo a independência do Brasil, o estabelecimento de um contraste, né, entre o que ocorreu no Brasil e entre o que ocorreu em outras partes da América e do mundo ocidental. No caso específico da América Espanhola, né, essa vasta vizinhança do Brasil no século XIX, costuma-se dizer que lá sim houve, então, grandes batalhas, lá houve guerra civil, lá houve revolução de fato. O que eu mostro nesse livro, que eu tento sustentar, é que o que ocorre na América Espanhola serve como uma espécie de lição,
uma espécie de manancial de aprendizados para a política no Brasil. De modo que as coisas acontecendo lá um pouco antes no Brasil, elas ajudaram a fazer com que as coisas no Brasil fossem um pouco diferentes. Né? Em que sentido? No sentido de que a reinvenção de algumas linhas mestras da colonização, como a monarquia, a escravidão e a territorialidade, costume-se dizer, né, que o Brasil manteve essas coisas quando fez a sua independência. Né? Manteve a escravidão, manteve a monarquia, manteve o seu território. Por isso é que se fala de uma independência muito baseada na elite, por isso que a história oficial parte por esse ponto de vista. Isso não é inteiramente um equívoco, mas é melhor nós pensarmos que essas coisas, elas não são simplesmente mantidas dos tempos coloniais, elas são recriadas num novo contexto, num contexto revolucionário que a América Espanhola ajudou a criar no Brasil também. Oswaldo, existem alguns mitos, inclusive, né, que até são reforçados, um pouco até pela necessidade de você ter que introduzir determinados conhecimentos sobre a história muito rapidamente na escola. Tem até algumas imagens icônicas que são muito utilizadas nos livros, eu quero mostrar rapidamente aqui na internet, do Dia do Fico, né? O que de fato se sabe que aconteceu oficialmente dessa decisão? Qual a relação do Riacho Ipiranga mesmo? Essa imagem, por exemplo, é um óleo sobre tela do François-René Monroe, que está no Museu Imperial de Petrópolis. Esse artista foi, inclusive, executado em 1844 a pedido do Senado Imperial. A gente vê Dom Pedro I aqui naquela figura clássica dizendo: digo ao povo que fico. E tem também essa imagem de Independência ou Morte do pintor paraibano Pedro Américo, que eu acho que é uma das mais conhecidas, né? É a mais conhecida. De 1888, também óleo sobre tela. Diga, Oswaldo. Imagens muito importantes para a República. Fundamentais. O professor Zé Murilo de Carvalho tem estudos assim fundamentais a esse respeito. Vale a pena o nosso telespectador e o nosso professor do ensino médio, não só o curioso em história, que quer estudar história, dar uma olhada nas obras do professor Zé Murilo, o Teatro de Sombras, a Construção da Ordem, dá uma olhadinha porque essas imagens são muito importantes para uma república sem heróis, ou hipoteticamente sem heróis. Então a imagética, né, ou a suposta ausência de uma liderança, digamos assim, né, ela aparece muito forte, associada à independência. É curioso, parece que é uma nova independência com a proclamação da República. Né? Então, o 7 de setembro ainda adquire esse, assim, um avant-garde, ao mesmo tempo um ex-post. Assim, ele adquire uma dimensão dialética onde ele é importante em si, pela crise que ele acaba por deflagrar, né, no longo prazo. O passado e o futuro. Isso, juntos, meio que se encontrando. Sim. E uma perspectiva contemporânea, né? É inacreditável a contemporaneidade de quadros como esse e figuras como, por exemplo, a do Tiradentes. Certo. João Paulo, sobre o Dia do Fico, a questão do Diga ao Povo que Fico, sim, essa questão, essa imagem criada, o que de fato se tem como outras teorias para dialogar com isso? Essa é uma data realmente importante, porque em janeiro de 1822, o dia conhecido posteriormente como o Dia do Fico, dá uma demonstração da força da figura do então príncipe regente, Pedro, que seria então o Pedro I, primeiro imperador apenas em outubro daquele ano, uma demonstração de que há suficiente apoio para que ele permaneça no Brasil e é ao redor dele que se começa a construir um projeto definitivo de separação entre o Brasil e Portugal, que não era muito aventado seriamente anteriormente. Os anos de 1821 e 22 são anos de definição desse projeto de separação política, de fundação, não apenas de um governo, mas de um Estado no Brasil, sendo essa demonstração de poder do príncipe regente realmente um momento bastante importante, né? Agora, quanto a novidades, nós historiadores frequentemente somos cobrados, né, como se nós fôssemos os portadores de grandes novidades, de explicações desconhecidas e secretas. A gente tenta dar uma contribuição aí ao que a sociedade pensa em relação à história, mas eu queria dizer muito rapidamente que se a história é ensinada nas escolas, ela poderia ser melhor. Essa é uma responsabilidade de toda a sociedade, claro, porque a escola, dúvida, como uma instituição social,
tende a reproduzir valores dessa sociedade. Tem um monte de professores aí nesse país que estão muito antenados com a historiografia, com o conhecimento especializado, que estão se esforçando por explicar bem. Né? E até porque se passa podem, por esse tipo, né, de conhecimento claro, na graduação, nas suas especializações. Mas a sociedade cobra que a história seja, muitas vezes, uma história banal, uma história superficial, uma história bizarra, né? E aí a culpa é menos do professor do que desses valores sociais que estão colocados na história, né? Eduardo, a gente, inclusive, sabe que dentro do contexto da época havia uma questão forte com cobrança de impostos, uma pressão de comércio também em relação a Portugal. O que se pode dizer que modificou em termos de independência para o Brasil com a independência em si? Bom, em relação a esse processo que antecede, e há, sem dúvida, um ambiente histórico, vamos dizer assim, um contexto histórico de reivindicações, sendo que essa prática de reivindicação é algo comum no século XVIII. Aqui na Bahia, eu trabalho com o século XVIII baiano, e essa prática de reivindicação por parte, principalmente do setor do comércio, do setor mercantil, foi uma prática comum no século XVIII de reclamações dos comerciantes baianos, por exemplo, em relação às decisões da coroa portuguesa. No final do XVIII, especificamente na tentativa de sedição baiana, o que é conhecido como conjuração baiana, aí abre-se um pouco mais o leque de reivindicações, não se restringe a essas questões, tem questões militares envolvidas, a própria questão da escravidão é colocada na pauta, então há uns setores médios e intelectuais da sociedade baiana que também vão se posicionar nesse movimento, então é só para a gente pontuar um pouco historicamente que já era um ambiente esse de reivindicação do setor do comércio, não é uma novidade no período colonial, principalmente no século XVIII, e no seu final, que é justamente um ambiente onde começa a ser gestado aí condições propícias para, no século XIX, acontecer a independência. Agora, eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com um período, 1815, como uma data, assim, se é para a gente escolher começar a trabalhar na perspectiva de algumas datas importantes, sem querer ser factual, mas eu acho que o 1815, o fato da elevação do Brasil a Reino Unido, e um pouco antes, lógico, 1808, com a abertura dos portos, de certa forma isso constrói um ambiente muito favorável a um nível de autonomia para esses comerciantes brasileiros. Então, tanto a abertura dos portos como a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, que dá uma espécie de upgrade, né, para os brasileiros. Então, eu não vejo que há grandes diferenças, porque tanto a elevação à condição de reino quanto a abertura dos portos já tinha. O que a independência vai fazer é apenas legitimar essa condição desses brasileiros e também portugueses, que precisam escolher virar brasileiros. Isso é uma outra discussão, mas que também precisa ser colocado em pauta. Eduardo, muito obrigada, pela sua participação aqui no Conexão Futura, nesse feriado. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu agradeço a vocês e um abraço a todos. Obrigada. Para finalizar, Oswaldo, você esteve em Portugal, estudou movimentações intelectuais, Brasil-Portugal, inclusive anteriores, né, ao processo de independência. Você pôde ter um ponto de vista diferenciado por estar lá, né? Se você fosse deixar uma reflexão com relação à influência até hoje desse processo de independência, o que você traria? Eu lembrei um pouco do Sérgio Buarque de Holanda e um pouco do filho do Chico Buarque de Holanda, né? O Brasil é imenso, Portugal, porque tem relações profundas, sabe? Né? Da tradição, daquela insistência, do não sair do lugar, da dificuldade do movimento, como dizia Oliveira Viana, de um olhar de mormaço. Oliveira Viana caracterizava assim, era muito interessante essa ideia dele, né? O brasileiro tem um olhar de mormaço. Então, essa quietude, sabe? E aí lembrar, realmente é inegável, né? Tanto do pai quanto do filho, do Sérgio quanto do Chico, um imenso Portugal. Saudando aí, né? Essa data histórica, como disse muito bem o João, né? Aí os historiadores são chamados aí, eventualmente, a dizer coisas. Então, nossa, é importante, né? Que independência é bacana, mas que problema
fazer a gestão desse imenso Portugal. E de todo esse manancial, dessa história que ainda está para ser descoberta que traz por toda tradição. a população, né? Muito obrigada por vocês terem nos ajudado um pouco nesse sentido hoje, nessa data tão importante. Até uma próxima oportunidade também. Eu agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada a você também que ficou com a gente durante o Conexão Futura, nesse 7 de setembro. E hoje, 8h30 da noite, o Futura estreia mais uma temporada do programa Entrevista, dessa vez com a coleção Esporte, Cidadania e Formação de Atletas. São 20 entrevistas que você pode acompanhar no nosso site com alguns principais nomes do nosso mundo esportivo. E o melhor, as entrevistas estão disponíveis no futura.org.br/entrevista. Obrigada mesmo, a gente se vê de novo na programação do canal Futura. Conexão Futura volta amanhã, 2h30 da tarde. Até lá!